Shalom, meus queridos irmãos. Vamos iniciar agora a leitura da série Israel e a Igreja, amém? Pregada aqui, pelo nosso querido irmão William Brana, entre 25 e 29 de março de 1953, em Jeffersonville, Estados Unidos. Nós vamos ler essa mensagem para os irmãos. Aquele irmão que às vezes não conseguiu adquirir essa mensagem, na verdade é uma série de mensagens, como a gente falou, Tá aqui as mensagens que foram pregadas, tá vendo? Ó? Israel no Egito, Israel no Mar Vermelho, parte 1, Israel no Mar Vermelho, parte 2, diante da serpente de bronze em Cádiz Barneia, e depois Israel na terra natal, amém? Essas são as mensagens que foram pregadas, 5 mensagens nesse período de 25 a 29 de março, conforme está descrito aqui, de 1953. Então vai ser a leitura, como a gente fez dos selos, Eu vou ler, tá? Eu não vou pregar, tá? Eu vou ler a mensagem do profeta para aquele que não tem a mensagem, às vezes acompanhar o vídeo aí. Serão vídeos de mais ou menos 30 minutos, E aí eu vou colocar ali no título do vídeo parte 1, parte 2, de qual a mensagem que é, para o irmão não se perder, tá? E a gente vai fazer a leitura. Eu vou comentar talvez algum parágrafo, tá, irmãos, que esteja um pouco complexo, às vezes a leitura fica muito difícil para o irmão compreender, aí eu vou comentar aquele parágrafo, tá? Tirar alguma dúvida de alguma questão ali, talvez na leitura fique truncada. Mas eu não irei pregar, não colocarei doutrina minha em momento algum, é somente mesmo a leitura da mensagem do profeta, tá? E aí você pode pôr aí no seu fone de ouvido, ouvir durante o... está fazendo às vezes o almoço, coloca no celular aí, dá para ouvir, Não são vídeos longos, é a leitura da mensagem. Você pode de repente receber essa mensagem em casa, você que não tem ela, você que caso não conseguiu adquirir essa mensagem, você vai ter a leitura dessa mensagem completa. Na verdade, dessas 5 mensagens que estão vinculadas aqui nessa série, Israel e a Igreja, amém? E nós vamos começar lendo a primeira, que é Israel no Egito, tá vendo aí? 25 de março de 1953, Jeffersonville, Indiana. É importante dizer que essa mensagem foi pregada em 1953. Então, algumas coisas que o profeta falou aqui, talvez, tá? Eu não vou adiantar nada, nós vamos ler juntos, afinal de contas. Algumas coisas talvez ele tenha corrigido depois da abertura dos selos em 1963. Você tem que entender que o Mombrana pregava algumas coisas sobre um prisma dele, e que depois de 63, quando a abertura dos selos, ele foi humilde o suficiente de vir e dizer, eu pregava assim, não era desse jeito, tá errado, é isso, tal coisa não é assim, eu falei errado, é isso. Então ele corrige. Então a gente tem que entender alguns momentos as datas das mensagens pregadas, até porque o Mombrana foi evoluindo no ministério e foi entendendo cada vez mais o seu ministério, conforme ele ia avançando na sua vida, E conforme o anjo ia trazendo para ele, o anjo não trouxe tudo de uma vez, jogou na cabeça dele tudo de uma vez, o anjo foi trazendo em partes e abrindo para ele cada vez mais, até que houve, então, finalmente, a abertura dos selos, amém? Então vamos lá. Israel no Egito, William Byron Brana, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, 25 de março de 1953. Eu vou ler tudo, tá, irmãos? Inclusive o preâmbulo que ele faz, que ele começa a pregação, conversando com o povo. Vamos fazer uma leitura completa dessa mensagem, amém? Começa assim no parágrafo número 1. O pequeno e velho tabernáculo. Eu tenho voltado muitas vezes por 1 ou 2 horas, ou talvez tenha estado para um culto. Esta é a primeira vez que volto ou que vou e tento ter um avivamento. Estamos começando nesta noite um avivamento. E, em minha opinião, não consiste em, trazer novos membros. Um avivamento não consiste em um tanto de conversões, embora estas coisas acompanhem um avivamento. Mas um avivamento é para reviver o que vocês já receberam, apenas para reavivá-los. Tá? E agora temos um pastor muito maravilhoso aqui, o irmão Neville, que está sentado bem na frente, um pouco rouco esta noite, devido a um resfriado. E eu vou expor isto como se realmente estivesse em casa. Costumava ser quando eu estava aqui, que eu era o pastor, eu era o líder de cânticos, eu tirava ofertas, pagava as contas, era o zelador, era o carpinteiro, e eu simplesmente limpava as cinzas da estufa e fazia tudo o que tinha que ser feito quando algo aparecia, e ainda trabalhava para a companhia de serviço público do outro lado.
Foi assim por 17 anos que eu estive aqui, e eu estou muito feliz por este pequeno e velho edifício essa noite. E certamente é como uma cidade natal para mim. Não é muito bem feito, mas e não é tão grande, mas é o lar. E eu me sinto muito confortável e estou muito feliz por isto. E agora, nossas reuniões vão consistir em teremos reuniões por 5 noites, até domingo à noite. E vamos ensinar sobre as Escrituras, ensinamento. Agora, este ensinamento não consistirá de outra coisa senão da Bíblia, note. Então, na reunião, eu quero deixar algo bem claro desde já, para que tenhamos a verdadeira base. Eu creio que vocês queremos isto primeiro e veremos as regras e regulamentos e tudo quanto temos para fazer para que, antes de orarmos e começarmos os cultos. E agora, pretendo, se o Senhor desejar, falar esta noite sobre a igreja e as 5 noites sobre a igreja. A primeira noite, esta noite, é Israel no Egito. E amanhã à noite, o Senhor desejando, será no Mar Vermelho. E então, na noite seguinte, diante da serpente de bronze. Logo no sábado à noite, em Cades Barneia. E no domingo à noite, queremos levá-los até a terra natal. E estes são todos os ensinamentos bíblicos. E tragam suas Bíblias, porque vamos simplesmente usar Escritura após Escritura. Muitas chamadas têm chegado para orar pelos enfermos e assim por diante, mas tenho como que mantido distante disso. Estou tentando manter minha mente estritamente no ensinamento da Bíblia. E agora eu não sei o que o Senhor fará. Estamos esperando o chamado de além-mar para irmos ao estrangeiro. Eu pensei nisso como sendo um tempo maravilhoso. Talvez a partir dali, pode ser que o irmão Neville se sinta melhor por este tempo e possa ir adiante com este avivamento. Eu gostaria de vê-lo prosseguir até a Páscoa e eu gostaria de ter um grande batismo aqui na manhã da Páscoa. Não seria isto maravilhoso? Apenas um tempo para que um grande grupo seja batizado. Eu creio que há aqui alguns de vocês jovens para serem batizados. E agora, enquanto estou falando na questão dos jovens, agora temos também alguns visitantes. E eu penso que não estou familiarizado com os que vêm e os que não vêm aqui. Eu simplesmente não os conheço. E aí a edição aqui fala que há um espaço em branco na fita e ele pula para o próximo parágrafo 6 então. Capítulo 12. Para começar, e vocês com lápis e papel, temos algumas Bíblias extras. Se alguém desejar seguir algumas escrituras e quiser um dos anciões ficará feliz em levá-la até você agora mesmo, se você levantar a mão. Temos 5 ou 6 Bíblias aqui. As outras são apenas Novos Testamentos, irmãos. E nesta noite eu vou estar na maior parte do tempo no Velho Testamento. E parágrafo 7. No estudo da Escritura, tenho sido acusado de usar muita tipologia, isto é, tipificar o velho com o novo. Eu lhes digo que faço isso. É por causa disso. Talvez, às vezes, as grandes palavras que estudiosos e assim por diante tentam pôr na Bíblia, seus termos ou pronúncias, eu estou satisfeito em tomar a tradução do rei Tiago e usá-la. Ela tem resistido às tempestades mais do que qualquer outra tradução. E simplesmente creio nela desta forma. O irmão Branham ele usava a Bíblia na tradução para inglês do rei Tiago. Tá? A gente aqui no Brasil costuma usar a ACF, né? A ACF atualizada, corrigida às vezes, mas a ACF na linguagem original e assim por diante. Mas a gente usa, geralmente, a maioria dos pastores, dos líderes, gostam de usar a ACF. Né? Agora, lá o irmão Branham usava a edição do rei Tiago e é praticamente quase a mesma coisa. Né? O João Ferreira de Almeida, quando traduziu, né, ele praticamente usou essa Bíblia do rei Tiago e usou outras versões para completar ali, mas é uma tradução bem mais completa, tá bem? Mas você vai usando a sua Bíblia aí da maneira que você tiver, não tem importância, tá bem? A não ser Bíblias adulteradas, tá, irmãos? Tem Bíblias que cortam versículos, tiram fora trechos da Bíblia e essa Bíblia você descarta, você não lê. Você precisa, na hora de comprar a sua Bíblia ali, procurar a Bíblia mais tradicional possível com o texto completo, não adaptado para a linguagem moderna, de preferência, porque a linguagem moderna adultera alguns sentidos. Em outros casos, não. Tá? Existem palavras, por exemplo, como dispenseiro, é substituída por mordomo. A gente sabe que no tempo da Bíblia, no tempo de Jesus Cristo, não havia mordomos. Mordomo é um cargo novo, é uma função nova, né, que existe hoje nos tempos modernos. Mas a gente sabe que a palavra mordomo também pode ser usada como dispenseiro. Né? Então, nesse caso, por exemplo, você pode usar tranquilamente sua Bíblia. Mas há outros termos modernos que adulteram o sentido do que está sendo falado ali. Então, muito cuidado com a Bíblia que você for
for comprar, eu não vou dar aconselhar ninguém, porque eu não sou pastor de ninguém, mas eu uso a minha ACF mais antiga, que eu comprei faz algum tempo, tá? Se você conseguir a do Rei Tiago, melhor ainda. Então vamos seguir. E eu apenas creio nisto desta forma, e eu creio que toda a Escritura ensina que todo o Velho Testamento foi uma sombra das coisas que haviam de vir. Paulo fala isso, né? Que as coisas lá de trás foram sombra daquilo que são hoje, né? Está escrito nas epístolas de Paulo. Mas vamos seguir, irmão Bruno, aqui. Sendo assim, se vou em direção àquela parede, e minha sombra está ali adiante de mim, ela declarará algo como sou quando eu chegar ali. Vai me mostrar se sou um animal quadrúpede, ou se eu sou uma ave, ou o que for. A sombra declarará isto. E o Velho Testamento foi uma sombra ou um tipo de Novo Testamento. Todo o Velho Testamento apontava para o Calvário. Eu creio, pela ajuda do Espírito Santo, que através das próximas semanas, por quanto tempo eu não sei, mas posso provar que cada capítulo do Velho Testamento falou de Jesus Cristo. E que tudo foi cumprido nele. E nós nele estamos completos. Quão simples Deus tem feito isso. Em Cristo somos completos. Então, irmão Bruno, aqui nesse parágrafo 8, ele está falando da sombra, né, irmão? Se você colocar a sua mão, né, ali diante da parede, por exemplo, uma sombra, e for aproximando, vai ficando cada vez mais claro que é uma mão que você está aproximando ali. Quando você estiver de longe, a sombra vai ficar meio difusa. Mas conforme a sombra vai se aproximando, né, você vai vendo se é uma figura de uma pessoa, de um animal, de um objeto, você vai reconhecendo pela sombra o que é o objeto original. Então ele fala que assim também é a Bíblia. O Novo Testamento é o real e o Antigo Testamento é a sombra daquele real. Então o Antigo Testamento aponta para o Novo. Se a gente pegar as profecias do Antigo Testamento, obviamente, se referem a Jesus Cristo, né? A uma virgem gerará um filho. Que filho? Jesus Cristo, né? De ti, Belém, Efrata, né, surgirá o renovo e assim por diante. Quem nasceu em Belém? Jesus. Será chamado Nazareno. Jesus morou em Nazaré, né? E tu, Cafarnaum, caminho para o mar, verá uma grande luz. Jesus foi morar em Cafarnaum, caminho para o mar, terra de Zebulon. E assim por diante, outras e outras e outras profecias do Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo, né? É o anjo do concerto, o desejado das nações, né? E assim por diante, e culminando principalmente na profecia de Isaías, né? E também no Salmo, que fala da crucificação, né? Vai subindo como renovo ali, os touros de Baçã me rodearam e assim por diante, que está ali no Salmo e também no livro de Isaías, né? Então vamos seguir. Agora o homem sempre tem tentado salvar a si mesmo e fazer coisas diferentes pelas quais possa ser salvo, note. Mas jamais tem sido no Novo Testamento através de qualquer obra própria, pela graça que sois salvos, por meio da fé. Esta é a única coisa que pode salvar, é a graça, tá vendo? Agora, algumas mãos se levantaram em alguns momentos, não sei se são membros da igreja ou se não são. Quando eu quis saber quantos cristãos havia, e aparentemente são como que 99% cristãos aqui esta noite. E eu espero que os outros se tornem agora mesmo. Agora, o livro de Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. Este é o princípio. A palavra Gênesis significa princípio, né? E agora, amanhã à noite, temos que ir ao livro de Êxodo para tomar os filhos, né? E a palavra êxodo provém da palavra de chamado para fora, saindo para fora, é uma saída, né? Os filhos de Israel estavam no êxodo, no seu êxodo. Eles saíram do Egito para ir até a terra prometida, que Deus lhes havia dado. Agora, a fim de captar o quadro corretamente da igreja de então, e tipificá-la com hoje, você tem que voltar até a semente, levá-la ao êxodo, antes que pudesse ter um êxodo. Agora, ou trazê-lo a você até que possa vir onde está a igreja, e como eles estavam estabelecidos no Egito. E logo vocês verão como Deus os chamou para sair. E então, através da semana, iremos diretamente pelas Escrituras desta forma. E nesta noite queremos usar muitas Escrituras, se o Senhor desejar ao ensinar. Você vê que aqui, por enquanto, irmãos, ele não entrou propriamente dito na pregação. Ele está explicando para os irmãos ali como que seriam os cultos naquele período ali dos 5 dias, né? Agora, em primeiro lugar, queremos ver por quê. Esta tem sido a maior coisa que tenho encontrado entre o povo cristão por todo o mundo. Tem sido o medo, né?
eles estão sempre com medo. E quando uma pequena enfermidade os atinge, eles ficam com medo, muitos deles. É o que penso. Às vezes, e agora, enquanto estou com vocês, mas agora, o que eu estou tentando fazer hoje à noite, e durante essa semana que vem, é tentar tirar este medo por meio da palavra de Deus. Agora, você viria a mim e diria, bem, ô irmão Brana, eu creio nisto, agora, eu creio nisto, tudo bem. Há somente uma maneira no mundo para provar. Agora, eu não poderia depender da experiência de uma outra pessoa, do ritual da igreja de alguém. Há somente uma prova verdadeira de que é isto tudo. Esta é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz certa coisa, então eu tenho que crer que isto é a verdade. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que ele não pode depender, para entender Deus, ou para crer em Deus, ou para alcançar uma cura, por exemplo, alcançar bênçãos de Deus, ele não pode depender de uma experiência de outra pessoa. Tá? Ah, irmão Bruno, o senhor pode ser curado porque eu fui curado. Então, entenda que eu fui curado. O senhor também... Não, você tem que ser curado pela palavra. É a sua fé, não a experiência de outra pessoa. Ou você não pode ser transformado pela doutrina de uma igreja. Tá? A doutrina de uma igreja às vezes está errada. Você tem que ser transformado pela palavra de Deus. Tá? Você tem que crer na palavra de Deus. Às vezes se a igreja disser vire à direita, e na palavra está dizendo vire à esquerda, você fica com a palavra. Se a igreja diz pare aqui, mas a palavra diz siga adiante, você segue adiante, deixa a igreja para trás. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando aqui um termo alegórico para explicar mais ou menos o que o irmão Bruno está querendo dizer. Vamos seguir. Parágrafo 15 agora. Recentemente, houve um ministro jovem que veio a mim. E ele me contou sobre certa situação e disse que orou a respeito daquilo. E ele disse que o Senhor lhe revelou que era para ser de certa forma. Note, é uma história que o irmão Bruno está contando. Eu olhei um pouquinho para ele e eu disse, irmão, isto parece muito amável. Eu disse, eu aprecio que o Senhor faça isso por ti, mas permita-me dizer uma coisa, isso é contrário. E ele disse, bem, a visão veio de Deus. E eu disse, não pode ter sido, irmão, porque ela foi contrária à palavra. Agora, devemos provar todas as coisas pela Escritura. Não o que se for contrário à minha fé, e contudo as Escrituras dizem de forma diferente, ela está certa e eu estou errado, vê? As Escrituras sempre estão certas, e a única maneira pela qual você pode fazer qualquer coisa é voltar às Escrituras. Agora, isto é verdade. Agora, eu gosto de ouvi-los dizer amém quando vocês creem nisso. Vê? Amém. Significa assim seja. Agora, não podemos... Né? Então, você vê, irmãos. Perdão. Ele explica aqui que um irmãozinho lá contou para ele que teve uma visão ou uma resposta de Deus de acordo com uma oração que ele estava fazendo. E aquele irmão diz para ele, conta para o irmão Brana a visão e tal, a situação ali. O irmão Brana diz assim para ele, só irmão, parece muito amável, mas é contrário à palavra. Aí o irmão diz para ele, não, irmão Brana, mas isso veio de Deus, a resposta veio de Deus. O irmão Brana diz, não, com certeza não veio de Deus, porque está contrário à palavra. Entende? E aí o irmão Brana continua dizendo aqui, explicando o que ele pensa, que eu acho que também a maioria das pessoas, né, tem de concordar, que se você tem uma fé de uma maneira e a Bíblia diz de outra, então a Bíblia está certa e você está errado. Note, se a Bíblia diz que isso aqui é um pedaço de papel, tá? E eu estou dizendo, não, isso é um toco de madeira. Minha fé diz que isso é um toco de madeira. Obviamente eu estou errado, né, irmãos? Isso não é um toco de madeira, isso é um pedaço de papel. E se a Bíblia diz que isso é um pedaço de papel, você tem que concordar com a Bíblia. Dizer, não, eu realmente estava errado, isso não é um toco de madeira, isso aqui é um pedaço de papel. Tá? Eu estou usando um exemplo bem simples, bem brincalhão, para o irmão entender. Muitas vezes a gente lê alguma coisa na Bíblia e aquilo nos incomoda porque nós cremos de maneira diferente. Então o que você tem que fazer? Aceitar que a Bíblia, a palavra de Deus, está correta e que você está errado. Você não pode sobrepujar a Bíblia. Pelo contrário, você tem que sobrepujar a si mesmo, tá? Em favorecimento da Bíblia. Você não pode sobrepujar a Bíblia em detrimento da palavra de Deus para se beneficiar, para achar que você está correto, né? Sendo que a palavra de Deus diz ao contrário. Então ele segue no parágrafo 17. Alguém estava me perguntando outro dia, bem, até hoje, sobre certa pessoa que
foi uma pessoa de sucesso em uma determinada coisa que estavam fazendo, e disse: ô irmão Bill, eles chamavam ele de Bill, né? Bill Branham. Ô irmão Bill, o senhor deve estar naquilo. E eu disse, o Senhor, no caso, não o Senhor Branham, tá? Ele está falando do Senhor com S maiúsculo. Deus deve estar naquilo, tá? Então eu vou mudar aqui para os irmãos entenderem. Ô irmão Bill, Deus deve estar naquilo. Né? Deus, o Senhor, deve estar naquilo. E eu disse, não, ele não pode estar. Disse, eles estavam levando almas para serem salvas. E eu disse, não pode ser. Porque se for, é contrário à sua palavra, a palavra de Deus. Então Deus não vai dizer uma coisa e logo dizer outra coisa. Ele vai dizer uma só coisa o tempo todo. Veja, ele não pode mentir. Deus é infalível. Suas palavras são infalíveis. Para ser Deus, ele tem que ser soberano, vê? E ele tem... Você vê, né, irmãos? Deus tem que... Não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra lá. Tá? E agora você diz, bem, você não acha que se Deus fez uma certa coisa aqui, mesmo que sua palavra dissesse... Eu disse, não. A Bíblia diz, porque o irmão está dizendo, está querendo dizer o seguinte, parágrafo 18, vou repetir para os irmãos. Agora você diz, bem, você não acha que se Deus fez uma certa coisa aqui, mesmo que sua palavra dissesse, e aí ele não completa, mas que dissesse é o contrário, né? Daquilo, a Bíblia está falando uma coisa e Deus está fazendo uma outra aqui na sua igreja. Então o irmão Branham responde, eu disse, não. A Bíblia diz, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa a este livro, será tirado do livro da vida. Vê? Então há uma razão. Sempre por qualquer coisa, não por uma experiência ou não pelo que isso se pareça, mas pelo que a palavra de Deus diz. Agora, no Novo Testamento, Paulo disse, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, isto é, Gálatas 1:8, se vocês querem anotar, seja anátema. Agora, irmãos, esse parágrafo 18 eu vou repetir. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Muitas pessoas às vezes me questionam, tá? E aí eu vou abrir um parênteses aqui no que nós estamos pregando. Estamos no parágrafo 18 também. Muitas pessoas me questionam assim, mas vocês dizem que o irmão Branham teve um anjo que anunciou a mensagem do sétimo anjo para ele, e a Bíblia diz que um anjo pregar seja anátema. Anátema é maldição, ou maldito, ou considerado uma heresia, vamos dizer assim. Note, irmãos, eu vou ler pausadamente o que diz Paulo em Gálatas, tá? Para que você entenda. Veja, mas ainda que nós mesmos, ou seja, que o próprio Paulo viesse, ele está dizendo isso, mesmo que eu mesmo venha e pregue outro evangelho, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Outro evangelho. Agora, se um anjo vier e disser para você algo que encaixa com a Bíblia, que está na Bíblia, que é palavra de Deus, por que você vai rejeitar? Porque é um anjo. Não, mas o anjo que vier e pregar um outro evangelho, ou seja, adulterar da palavra, desconfie, talvez não seja um anjo. Você vê o que isso encaixa com o testemunho que o irmão Branham deu nos parágrafos anteriores? O irmão veio e disse, irmão, eu tive uma resposta de Deus. A resposta de Deus dizia isso, isso e isso, mas a palavra diz isso, isso e aquilo. Então o irmão Branham diz, cuidado, talvez não tenha sido Deus. Tá? Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não pode dizer assim, isso aqui é azul e agora não, isso aqui é branco. Isso aqui é azul e permanecerá azul. Isso aqui é branco e permanecerá branco. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tá? Mas vamos seguir. Então veja, um anjo pode sim pregar o evangelho desde que concorde com a Bíblia. Tá? Então veja, parágrafo 19 agora. Portanto, agora vamos voltar e começar do início e descobrir quão certa é esta palavra. Agora, mantenham isto em mente. E enquanto procuramos através desta Bíblia, vocês verão que os dentes das engrenagens da roda de Deus giram lentamente, porém de maneira correta. Isso parece que está a milhões de quilômetros de distância, mas elas estão moendo bem ali o tempo todo. E num desses dias isso estará aqui. Agora, não importa o que você apenas tome qualquer dos. Eu gostaria de ter tempo agora para tomar um... Eu estou lendo, tá, irmãos, o parágrafo conforme foi dito, tá? Porque às vezes tem essas reticências, né? O irmão pode pensar, o irmão Tarcísio está completando as frases.
Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que o final do parágrafo 19 está aqui em cima. Opa, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Tá? Note aqui, ó, tá vendo, ó? Agora, não importa o que, tá vendo? Ele não completa. Você, qualquer dos, tá? Então, por isso que às vezes tem essas pausas. Meus irmãos, às vezes não completa o que está sendo dito. É porque aqui na mensagem está escrito dessa maneira e eu estou lendo conforme está aqui, tá? Parágrafo 20. Eu gostaria de ter tempo agora para tomar uns 6 ou 8 meses de estudo da Bíblia aqui, para tomar o livro de Gênesis e jamais sair de Gênesis. E eu creio que dentro das próximas 3 ou 4 semanas de estudo em Gênesis, veremos como cada filamento ali passa por toda a Bíblia, cada palavra disso. Agora, já estou estudando Gênesis há 2 anos, por conta, e ainda estou na minha segunda leitura, e nem sequer estou na metade outra vez. Ora, tem sido assim, tenho tomado semanas em apenas 2 ou 3 versículos. E você vê que nessa semente, se você quiser saber que tipo de colheita você terá, ou o que está crescendo no campo, volte para descobrir que tipo de semente é. A semente produzirá exatamente o que ela é. Ela produzirá segundo sua espécie. O milho produzirá outro milho, uma erva daninha, outra erva daninha, um trigo, um outro trigo. Seja o que for, produzirá exatamente o que a semente era. Tá? E todas essas seitas e coisas que se levantam, e todas essas coisas e ismos hoje em dia, pela graça de Deus, estão cada um deles escritos em Gênesis, onde isso teve seu princípio lá atrás. Só que isso recebeu um outro nome. Mas observe as obras do Espírito naquele dia e observe como ele está trabalhando agora. E você verá que isso é exatamente a mesma coisa. E, amigos, algumas dessas coisas são surpreendentes. Você ficará surpreso em saber que algumas dessas coisas estão nas mais altas esferas eclesiásticas. Você vê, algumas coisas que ocorriam lá no Gênesis hoje se repetem aqui nos tempos modernos dentro da igreja, tá, irmão? Ele está se referindo à igreja, não o mundo aí fora. O mundo aí fora segue seu caminhar, tá? A gente tem o costume de dizer a igreja e o mundo. O mundo é aquilo que não está dentro da igreja, vamos dizer assim. Mas está ao nosso redor, é o mundo aí fora, tá? E ele segue o seu caminho. Agora, o que nós estamos falando é referente à igreja. A igreja tem se tornado a mesma coisa de lá de trás, de Gênesis. As mesmas incredulidades, as mesmas opiniões erradas, as mesmas doutrinas falsas, né? Seguindo um outro caminho, rejeitando profetas, rejeitando a palavra e assim por diante. Assim como foi lá no Gênesis, hoje está sendo aqui, né? Isso que o irmão Bruno está trazendo para nós, né? Então, já está dando quase o nosso tempo aqui de meia hora. Eu vou ler só o parágrafo 23 aqui, para a gente terminar a leitura desse vídeo, amém? Veja, o parágrafo 23 diz assim: agora, apenas olhe para esse espírito como ele surgiu lá atrás em Caim. Tá? Olha a comparação que ele faz. Como ele esteve através de Cã, através de Nimrod, até a Babilônia. Da Babilônia veio até os dias da vida de Jesus. Mestres e estudantes da Bíblia, e eles falharam em reconhecer o Senhor Jesus Cristo. E ali estavam eles, estudiosos polidos, homens santos, justos, conhecendo a palavra, cada letra dela, e onde ela estava, e como ela foi escrita, sabiam de cor e salteado cada pergaminho e tudo mais. Tinham que nascer uma certa linhagem de homens, ou de um sacerdócio para chegar, ou um certo tipo de tribo para chegar a ser um sacerdote, e assim por diante. Estudiosos polidos, os estudantes do seminário de hoje seriam um zero à esquerda perto deles, e contudo, falharam em reconhecer Jesus. E quando Jesus veio, eles eram homens santos. E Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Disse: errais não conhecendo o poder de Deus, nem as Escrituras. Vocês conseguiram imaginar que o Senhor Jesus Cristo, chamando um estudante da Bíblia, o estudioso, justo, santo, de demônio? Mas ele o fez. Agora, se vocês voltarem, verão de onde veio isto. Eu vou terminar a leitura desse vídeo nesse parágrafo, porque esse parágrafo é um tanto pesado, né? Parágrafo 23. E depois, no próximo vídeo, a gente volta a ler ele para seguir, fazer a sequência da mensagem. Você vê, o irmão Brana começa o seu preâmbulo fazendo uma defesa, né, da palavra de Deus e da sua veracidade, né? E tentando provar ali, por um argumento até plausível, que a palavra de Deus está acima do nosso entendimento, do nosso conhecimento humano, e que não devemos deitar fora a palavra de Deus
e ficar com os nossos entendimentos, com os nossos pensamentos. E o irmão ainda termina dizendo aqui no parágrafo 23, a gente vai parar aqui nesse vídeo, que é difícil a gente imaginar que uma pessoa que estava no sacerdócio, uma pessoa santa, um estudioso da Bíblia que ensinava o povo, não reconheceu Jesus Cristo, e Jesus Cristo mesmo o chamando de demônio, né? Então fica com essa aí, como diria um irmão, fique com essa pepita, o irmão que a gente tem aqui em Campo Grande, ele fala assim, né? Fique com essa pepita. Vai remoer isso, tá? Vai meditar sobre isso e ver o quão perigoso é substituir a palavra de Deus por doutrinas humanas, que, de acordo com a Epístola de Pedro, provém de homens mentirosos que são inspirados por demônios, né? Então é isso, irmãos. Ficamos por aqui. Essa é o primeiro vídeo, a parte 1, tá? Da leitura série Israel e a Igreja. E a gente volta, né, com o vídeo parte 2. E vai ficar um tempo aí para os irmãos ouvirem. A gente leu até o parágrafo 23 da mensagem Israel no Egito. Amém? Que essa mensagem possa abençoar ricamente o seu lar, a sua vida, né? Tanto no espiritual quanto no material, que possa trazer curas, revelações, libertações, posicionamento através da palavra. Não por minha causa, porque eu não sou ninguém, mas pela leitura da palavra de Deus. A exposição da tua palavra produz luz. E assim cremos. E é por isso que eu sempre trago as mensagens aqui. Às vezes o irmão não tem, tá? Essa mensagem não tem como ler. Aí a gente lê junto para que o irmão possa alcançar o conhecimento necessário da palavra de Deus e da mensagem, né, do tempo do fim, a mensagem do sétimo anjo. Então é isso, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.